Você está ouvindo Em Signo, um podcast que procura sentidos e significados na arte de ensinar algo a alguém. Uma produção de Pedro Bittencourt. Olá, colega, eu sou Pedro Bittencourt e você está ouvindo ao 5º episódio de Em Signo, Avaliação, um instrumento de aprendizagem. Nesse programa, pretendo discutir um pouco sobre maneiras de enxergar a avaliação escolar e também te mostrar como a temida prova, mais do que uma ferramenta de diagnóstico, pode ser também um momento para aprender coisas novas. Como sempre, me ajude a fazer esse podcast crescer, compartilhe com seus amigos nas redes sociais, me siga no Twitter, Prof. Bitten, com E e 2 T's, no Facebook, procure por Prof. Pedro Bittencourt. Esses programas estão em soundcloud.com/ensigno e, por fim, procure por Pedro Bittencourt no YouTube para videoaulas de física. Todos esses links se encontram na postagem. Se você tiver comentários, críticas, reclamações, sugestões de pauta ou vontade de participar do programa, envie um e-mail para contato@pedrobittencourt.com.br. Fique agora com o programa. Converse com seus pais, tios, avós, vizinhos, algum parente distante ou aquele rapaz que entrega verduras orgânicas na sua casa. Pergunte a eles sobre os momentos mais tensos de suas vidas escolares e provavelmente as respostas serão as mesmas. O momento da temida prova. Avaliação, teste, simulado, prova, questionário, chamada. Na maior parte dos casos, a nomenclatura engana. Parecem coisas distintas, mas são apenas mais do mesmo, um momento isolado do período letivo, ocorrendo de forma periódica, cujo período depende da escola na qual você estuda. Pode ser semanalmente, mensalmente, a cada 15 dias, tanto faz. O modelo costuma ser o mesmo. O estudante se senta na carteira, recebe um documento de papel com perguntas que deverão ser respondidas num intervalo delimitado de tempo. Ou, hoje em dia, podia ser feito em frente a um computador, tablet, celular. Com base naquilo que você respondeu, seu professor fará o diagnóstico daquilo que você sabe, emitindo um critério a respeito. Geralmente, um valor numérico de 0 a 10 ou uma letra de A a E. Essa é a sua nota e ela representa quantitativamente o que você aprendeu naquele período letivo. Contudo, nesse momento, podemos começar com uma pergunta bem simples. O que é, afinal, uma avaliação? Grosso modo, pode ser entendida como uma análise de desempenho. Realizamos testes sobre um dado sistema, coletamos as respostas que esse sistema fornece e comparamos elas com os dados e resultados esperados. Dependendo do nível de proximidade entre aquilo que se tem e aquilo que se esperava ter, um veredicto é dado: aprovado ou reprovado. O meu objetivo nesse episódio não é ir tão longe fazendo definições precisas sobre boas práticas de se avaliar estudantes. Afinal, existe um grande número de trabalhos acadêmicos, livros, artigos, teses, dissertações sobre o tema avaliação de gente muito mais gabaritada do que eu, o que não é difícil, convenhamos. Nem mesmo esse pessoal chega num consenso quando o assunto é avaliar a educação. E você aí, achando que humanas é mais fácil do que exatas. Enfim, pretendo hoje defender a ideia de que, mais do que diagnosticar, avaliações têm também o objetivo de ensinar. Vamos começar com as avaliações ditas clássicas, seja no papel, no computador ou em qualquer outra mídia, conhecidas pelo ser humaninho como provas, com P maiúsculo. Costumam ser questionários compostos por perguntas que mesclam diferentes estilos, discursivas, múltipla escolha, verdadeiro, falso, etc. E a questão que me faço é: o que é permitido ou pertinente de ser perguntado em uma prova? Pois bem, qualquer coisa. O professor pode fazer uma pergunta que desperte no aluno uma observação que não foi feita em aula, uma questão que não foi trabalhada em sala. Dar para o aluno uma informação nova durante a prova que ele não teve acesso antes. Eu sei que pode parecer um problema, porque o aluno vai se queixar de que, eu não sabia isso. Como é que eu ia fazer a prova sem saber disso antes? O que é um pouco de bobagem se a gente parar para pensar um pouco. Afinal, se você não sabia antes,
Eu estou te dizendo isso agora. Eu estou dando para você essa informação, não estou exigindo que você saiba de uma coisa a qual não teve acesso em momento algum. Ah, mas isso é injusto porque eu não estudei isso, o aluno continua. E aí eu pergunto, com toda a delicadeza que me é possível, você não tem a capacidade crítica de receber uma informação e processá-la? Ok, talvez uma parcela dessa culpa venha do próprio professor, porque a gente meio que treina os alunos para as provas. Eu mesmo faço isso. Coloco uma questão que foi feita em sala, inclusive utilizando isso como argumento para o aluno que eventualmente não soube responder, dizendo que no momento X nós fizemos uma atividade parecida em sala, que foi comentado ser uma pergunta boa de prova e ainda assim ele não soube fazer. Ou seja, ou ele não estudou para a prova, ou não está estudando ao longo das aulas. Para ser sincero, eu não gosto nem um pouco desse tipo de coisa, seja cobrar questões parecidas ou dar o argumento de que estou tentando facilitar sua vida ao fazer perguntas fáceis. Mas essa é uma postura mais pragmática. Foi a saída que eu encontrei para tirar o meu c*** da reta, me livrar de alguns problemas que aparecem. Quando o aluno questionar a dificuldade da prova, eu posso rebater que não era novidade nenhuma, já havia sido discutido anteriormente, não foge daquilo que foi trabalhado em sala de aula. Ao longo desses anos, eu tentei maneiras diferentes de montar essas avaliações. No momento atual, eu tenho atuado mais na linha reducionista, digamos assim, no estilo repeteco com o qual o aluno foi treinado. O momento da prova escrita, da avaliação oficial, não traz nada de novo. Só tem conhecimentos que já foram discutidos, trabalhados de uma maneira ou outra e que os alunos supostamente têm total condição de interpretar, responder, trabalhar, etc. Apesar de acreditar que provas tradicionais não precisam ser assim, eu me encontro num momento meio melancólico da carreira profissional, no qual as coisas parecem meio sem futuro ou sem resolução. De todo modo, já busquei criar avaliações que não fossem engessadas, que apresentassem novidades e que contribuíssem com novas aprendizagens do aluno. O conteúdo da prova era previamente sabido pelo aluno. As questões da prova, não. Eram somente questões inéditas e que exigiam do aluno mais do que a repetição de uma fórmula ou de uma estrutura de pensamento. Vou tentar explicar com um exemplo. Em sala de aula, trabalhamos com algum corpo de conhecimentos, no caso aqui, a ideia de corrente elétrica. O aluno conhece a sua definição, sabe relacionar a corrente elétrica com carga, com tempo, sabe fazer cálculos da intensidade da corrente elétrica. Essa é a estrutura de pensamento que está na cabeça do aluno, com a qual ele já está acostumado. Aí na prova, cujo conteúdo é corrente elétrica, coloca uma pergunta que não foi feita em sala e que não tem essa mesma estrutura. Não usa nenhuma dessas lógicas que o aluno teve contato em sala. Ele precisa ler um texto contido na avaliação e com base tanto nas informações desse texto quanto nos conhecimentos adquiridos em aula sobre a física da corrente elétrica, ele pode elaborar soluções para uma situação-problema. Ele pode aprender uma coisa nova com essas perguntas. Até mesmo porque, nesse momento, o aluno está muito concentrado. Ele está mais apto para aprender coisas novas. Digamos que eu nunca tenha mencionado em sala os valores de corrente elétrica que sejam suportados pelo ser humano, mas tenha colocado isso em um texto da prova. O aluno aprenderá uma coisa nova com a prova. Além disso, ele vai ser obrigado a utilizar uma nova estrutura de pensamento que pode ser incorporada a ele após esse momento. Ou seja, existem diferentes tipos de aprendizagem nesse processo. Mais do que uma análise, a avaliação funciona como outra ferramenta de ensino. Só que, infelizmente, isso não é bem encarado pelos alunos, não é assim que costuma funcionar na prática. Eu já falei um pouco sobre isso antes, sobre a sobrecarga do cotidiano escolar, de forma que o estudante não curte sair daquela zona de conforto, no sentido de que ele já sabe aquilo que a escola espera dele, como que ela funciona normalmente, etc. Isso também é desconfortável para o professor, porque a gente tem que comprar algumas brigas. Os alunos questionando demais esse tipo de coisa, fazendo os pais se questionarem também, talvez os nossos coordenadores se coloquem numa posição inquiridora. Afinal, os meus alunos já não sabem física direito, e ao invés de facilitar, eu acabo dificultando a vida deles. E é difícil não ficar meio triste com isso, porque eu não estou tentando dificultar a vida de ninguém. Eu só queria que mais pessoas aprendessem mais coisas
e, sei lá, pouca gente encara isso desse jeito. Assim, eu me vejo obrigado a voltar para o plano inicial, ficar jogando no terreno seguro, pensar, quer saber, se f*** essa porra toda e mais uma oportunidade se perde. Resumindo, o aluno pode aprender com a prova e ter acesso a um outro tipo de aprendizagem, não apenas um acúmulo de informações e de dados. Com avaliações mais pensadas, contextualizadas e pertinentes, ele adquire a capacidade de relacionar coisas, obter novas estruturas de pensamento e pensar de maneira diferente sobre aquilo que o mundo ao redor lhe apresenta. Outra ferramenta de diagnóstico é chamada de avaliação contínua, ou cumulativa, somativa, processual, etc., dependendo da instituição de ensino. Só que eu tenho uma certa birra com ela, porque ela tem um nome pomposo e completamente falso. A ideia da avaliação contínua, como o próprio nome diz, é aquela que se faz no cotidiano. Digamos que num bimestre eu tenha 20 aulas, 20 encontros com os alunos. Durante esses 20 encontros, alguns temas foram tratados, alguns conhecimentos foram adquiridos e esses conhecimentos precisam ser avaliados. E essa avaliação não pode ser um único momento isolado, ou 2 ou 3 momentos daquele bimestre ou trimestre. Não pode ser feita numa única data marcada. Precisa ser feita aula a aula, se possível. Essa é uma ideia que parece muito legal, muito bonita, só que incrivelmente subaproveitada. E eu digo por experiência própria, na correria do dia a dia, nas centenas de milhares de atribuições que o professor tem para o seu trabalho, demanda tempo de preparo, recebimento e análise de atividades que na vida real é impraticável. A avaliação contínua se torna, assim, mais um instrumento burocrático de atribuição de notas. Eu, por exemplo, passo tarefas e lições para casa. Tivemos uma aula hoje, o aluno faz a lição de casa e me devolve na próxima aula. Dou uma olhada nela, se está tudo ok, nota 10, se não está ok, nota 5 e se não entregou, nota 0. É um absurdo, um desvirtuamento de valores porque nada está sendo avaliado aí. O máximo que eu estou avaliando é se a pessoa cumpre com as suas obrigações. Veja que interessante, um professor de física avaliando somente se a pessoa é ponta firme. Então eu não precisaria ser um professor de física, bastaria ser, sei lá, um coach. Assim, a avaliação contínua, apesar de ser, filosoficamente falando, uma ideia bonita, no cotidiano escolar ela é mais um papel, mais um número que não avalia de fato nada. Como contornar essa situação? Pois é, essa é a pergunta de ouro. Uma maneira é utilizar a avaliação contínua junto de um outro instrumento diagnóstico, a autoavaliação. E parece autoexplicativo, com o perdão no trocadilho. O aluno tem que verificar se ele está aprendendo ou não. Ele também precisa fazer uma análise de como que ele está acompanhando as aulas, saber se ele realmente aprendeu uma coisa ou não, mais do que simplesmente se atribuir uma nota do tipo, eu me dou uma nota 7 porque eu entendi mais ou menos, tipo, eu entendi bem, mas não entendi tudo, sabe? Ok, mas o que exatamente você disse entender? O que você ainda não entendeu? O que você pretende fazer para entender as coisas que ainda não entendeu? Essa autoavaliação feita pelo aluno, essa sim tem que ser feita de modo contínuo, porque o aluno precisa ter consciência do que está acontecendo com ele no dia a dia escolar, precisa ter uma certa dose de humildade e de planejamento para poder tomar decisões, porque ele precisa meio que buscar esse auxílio para poder sanar dúvidas e dificuldades e tudo mais. Então eu acho que a melhor maneira de fazer funcionar uma avaliação contínua é se ela for também uma avaliação conjunta entre o professor e o aluno. Até porque, veja, listinha de exercícios, lição de casa, trabalhinho de pesquisa, não é avaliação contínua. Sem querer desmerecer o trabalho de ninguém, o meu inclusive, sem querer ser depreciativo demais, temos que ser pragmáticos e reconhecer que esse não é o jeito certo de se fazer as coisas. Não avalia nada. Para finalizar a reflexão, o que deve ser primordial em uma avaliação? Eu creio que seja a concordância com os objetivos de nossa proposta de ensino. Eu tenho um objetivo, quero que meus alunos cheguem num determinado lugar, compreendam uma determinada ideia,
tenham um certo corpo de conhecimentos, habilidades, competências. Voltando ao exemplo que eu citei no começo, sobre corrente elétrica, e pedindo perdão para o amigo ouvinte que não é tão afeito das ciências naturais, eu tenho como objetivo que os meus alunos saibam diferenciar corrente elétrica de outras grandezas envolvidas no processo, tais como tensão, resistência, energia. Quais são as suas aplicações práticas e riscos à saúde, e como lidar com informações desse tipo para a tomada de decisões. Para isso, devo montar uma sequência didática com vários momentos distintos: explicação verbal, apresentação do tema, contextualização, experimentos, vídeos, questionários, enfim, uma série de coisas. E todas essas etapas precisam de um feedback, de um retorno. Se eu monto um pequeno questionário, os alunos precisam responder e enviar para mim, de modo que eu possa ajustar as próximas ações. Minha defesa, que também é uma crítica, é que isso é um trabalho conjunto, feito principalmente pelo professor e pelos alunos. O aluno possui seu próprio feedback. Ele sabe o que está e o que não está compreendendo. A sua participação ativa é essencial, não somente para fornecer um diagnóstico preciso da sua aprendizagem, mas também para permitir que a aprendizagem em si ocorra efetivamente. Talvez a avaliação não funcione porque não existe muita motivação de todos os atores envolvidos nesse processo. Ou talvez porque os objetivos de ensino, se é que ainda existem, estão no mínimo equivocados. Mas quem sabe a gente possa discutir isso num próximo episódio. Break.